O reconhecimento da alma. Quando duas almas estão destinadas a se encontrar, não importa o tempo, o lugar ou as circunstâncias, elas simplesmente se reconhecem. Essa ideia pode parecer poética demais para um mundo tão racional, mas Carl Jung, ao estudar os mistérios do inconsciente, reconheceu que há encontros que escapam à lógica comum. Ele chamou isso de sincronicidade, eventos que não têm uma relação causal, mas carregam um significado profundo. Você já sentiu isso? Como se diante de alguém, uma parte de você despertasse, sem máscaras, sem esforço para agradar, sem a ansiedade de se encaixar. A conexão não vem da mente, vem da alma. Esses encontros não exigem palavras, nem provas. Eles simplesmente fluem, como se algo, lá no fundo, dissesse: você chegou. Não estamos falando de paixões intensas e passageiras. Estamos falando de algo mais sutil e mais profundo. Um sentimento de familiaridade, como se aquela pessoa já estivesse ali, dentro de você, mesmo antes de conhecê-la. Por que isso acontece? Porque, segundo Jung, há forças inconscientes que regem nossas vidas, muito além da nossa vontade consciente. E quando essas forças se alinham, o que parece acaso se revela destino. Mas será que estamos preparados para reconhecer esse tipo de conexão? Ou estamos tão ocupados tentando controlar, forçar ou entender tudo com a mente, que deixamos a alma sem voz? Hoje, você vai mergulhar nesse mistério, vai entender como o destino se manifesta nas relações humanas, o que diferencia uma conexão de alma de uma carência disfarçada, e como se preparar, internamente, para atrair o que verdadeiramente ressoa com o seu ser mais profundo. Porque quando é para ser, você não precisa correr atrás, você apenas sente. Na alma, o encontro com o destino e a profundidade das conexões. Há encontros que parecem novos, mas carregam uma sensação antiga, quase atemporal. Você já sentiu isso? Como se aquela pessoa não estivesse entrando na sua vida pela primeira vez, mas apenas voltando? Na perspectiva de Jung, isso não é ilusão. São reencontros, almas que se tocam em diferentes estágios da jornada psíquica. E quando se reencontram, não há esforço, não há tensão, não há perseguição. Há paz. Você não sente a necessidade de provar nada. A presença do outro não traz ansiedade, traz calma. É como se o simples fato de estar perto daquela pessoa te lembrasse de quem você é, sem cobrança, sem medo, sem necessidade de performance. Essas conexões profundas têm algo em comum: a familiaridade, como se a alma dissesse: eu te conheço, antes mesmo do primeiro olá. Mas atenção! Essa familiaridade não é baseada em padrões inconscientes de repetição, como acontece em relações tóxicas que nos remetem a traumas antigos. Aqui, estamos falando de um tipo de reconhecimento que transcende o ego. Jung afirmava que o inconsciente conhece caminhos que a mente consciente ainda não consegue compreender. Por isso, quando duas almas que vibram em sintonia se encontram, não há ruído. O que há é silêncio compreendido, um espaço onde até o não dito é acolhido. E ainda assim, por mais natural que pareça, nem sempre essas conexões são fáceis. Relações destinadas não são fáceis. É comum idealizar a ideia de almas destinadas como algo perfeito, harmonioso e sem conflitos. Mas essa expectativa é uma armadilha do ego. Relações verdadeiramente significativas não são aquelas que evitam o desconforto, mas as que o atravessam com consciência. Jung nos lembra que aquilo que evitamos no outro muitas vezes é o reflexo do que negamos em nós mesmos. Por isso, a pessoa destinada não aparece apenas para nos completar, ela nos confronta. Esses encontros ativam a sombra, aquela parte do nosso inconsciente que abriga tudo o que reprimimos, tememos ou não aceitamos em nós. A presença da outra pessoa pode despertar ciúmes antigos, inseguranças profundas, feridas mal cicatrizadas. E ainda assim, é ali que mora o potencial de transformação. É como se aquela alma tivesse a chave de portas internas que você nem sabia que existiam. Ela não abre essas portas com violência, mas com presença. E você se vê diante de si mesmo, sem escapatória. Por isso, relações destinadas não são fáceis. Elas exigem coragem. Coragem para se ver de verdade. Coragem para não projetar. Coragem para crescer. É por isso que muitas pessoas, ao encontrar uma conexão de alma, inicialmente recuam. O amor verdadeiro exige maturidade. Ele não alimenta fantasias. Ele revela a verdade. E essa verdade, às vezes, dói, mas também cura. A pergunta que fica é: você está disposto a se ver por inteiro? Porque só assim poderá sustentar uma relação que também é inteira. Agora,
Antes que esse reencontro aconteça, algo precisa acontecer dentro de você. E é sobre isso que vamos falar a seguir. A preparação interna para o encontro. Muitos desejam viver um amor profundo, mas poucos se perguntam: estou pronto para isso? A verdade é que não atraímos aquilo que queremos, atraímos aquilo que somos. E Jung foi enfático ao dizer: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma melhor compreensão de nós mesmos. Essa é a chave da preparação. O autoconhecimento. A pessoa certa só aparece quando você está vibrando na mesma frequência que ela. Não por mágica, mas por sintonia interior. Você não encontra uma alma afim quando está tentando preencher um vazio, mas quando já reconheceu o próprio valor. Essa preparação não tem a ver com se tornar perfeito, tem a ver com estar inteiro, com ter olhado para suas dores, acolhido suas inseguranças e aprendido a se amar, não como ideal, mas como verdade. Muitos encontros de alma só acontecem depois de longos períodos de solitude, de separações necessárias, de silêncios que ensinam. A ausência do outro, muitas vezes, é o terreno fértil para a presença de si mesmo, e mesmo quando há afastamento temporário, a conexão real permanece, porque o vínculo da alma não é rompido pelo tempo ou pela distância. Ele apenas silencia, até que ambos estejam prontos novamente. Portanto, em vez de procurar desesperadamente o amor, olhe para dentro. Pergunte-se: eu sou o tipo de pessoa que quero atrair? Porque quando a alma está pronta, o destino se manifesta, e você reconhecerá esse momento não com ansiedade, mas com paz. A linguagem do inconsciente e os sinais do universo. Existe uma linguagem que não se expressa com palavras, mas com símbolos, sensações e coincidências carregadas de sentido. Você já percebeu como, em certos momentos da vida, sonhos se tornam mais vívidos, músicas parecem falar diretamente com você, ou números se repetem com frequência quase mágica? Carl Jung chamava isso de sincronicidade. Eventos que não possuem uma conexão causal direta, mas que carregam um significado profundo, como se o universo estivesse respondendo algo que sua alma já sabe, mesmo que sua mente ainda não compreenda. Esses sinais surgem quando há uma abertura interior. Quando você está verdadeiramente conectado com seu caminho, o mundo externo começa a refletir o seu mundo interno. Uma canção antiga que toca no momento exato em que você pensa em alguém. Um encontro aparentemente aleatório que traz uma mensagem que você precisava ouvir. Um sonho que parece mais real do que o dia vivido. O inconsciente coletivo, conceito central na obra de Jung, atua como uma rede simbólica compartilhada por toda a humanidade. E quando você se alinha com esse campo mais profundo, os sinais se intensificam. Mas há um detalhe: é preciso sensibilidade para percebê-los e maturidade para não forçá-los. Nem todo pressentimento é destino, nem todo desejo é intuição. É o autoconhecimento que afina a escuta interior. Quando há sintonia entre alma e consciência, o invisível se revela e o universo silenciosamente sussurra: está chegando, não como promessa, mas como preparação. Então, em vez de correr atrás de respostas, aprenda a escutar. O destino, muitas vezes, fala através do silêncio. Relações destinadas não são fruto de busca desesperada. Vivemos em uma época em que tudo parece depender de esforço, estratégia e controle, inclusive o amor. Mas há conexões que não se forjam pela vontade. Elas surgem quando o ser está em paz. Relações destinadas não aparecem quando estamos obcecados em encontrar alguém, mas quando soltamos a urgência de encontrar qualquer um. É quando você deixa de procurar fora o que só pode ser construído dentro que o verdadeiro encontro se torna possível. Jung dizia que a felicidade não é encontrada, mas construída. E com o amor é a mesma coisa. Ele não aparece como recompensa da busca, mas como reflexo da maturidade emocional. Muitos confundem intensidade com profundidade. Correm atrás de validação, de romantismo imediato, de histórias que se encaixam nas expectativas. Mas o amor destinado não nasce da pressa, nasce da presença. Quando você está alinhado com a sua verdade interior, o universo não precisa gritar, ele apenas permite. E o que antes parecia esforço, vira fluxo. Não há mais aquela inquietação que pergunta: será que estou sendo suficiente? No lugar disso, surge uma serenidade. Eu sou inteiro, e isso basta. E é nesse estado de inteireza que as conexões verdadeiras florescem, porque o amor que cura não vem da carência, mas da abundância. Não se baseia na necessidade de ser salvo, mas no desejo de compartilhar. Quando você deixa de buscar para encontrar, tudo muda, e o que era ausência vira encontro. Não porque você procurou com desespero, mas porque permitiu com verdade. A profundidade da conexão, além do físico, em uma relação destinada,
O físico é apenas a superfície. A verdadeira conexão vai muito além da aparência, do toque ou da presença corporal. Ela se expande para camadas mais sutis, mais silenciosas, mais reais. Existe uma atração física, sim, mas ela não é o centro. É apenas um dos canais. O que realmente sustenta esse tipo de vínculo é a afinidade espiritual, a conexão emocional e o encontro intelectual. Você já conversou com alguém e sentiu que o tempo parou, que não era mais apenas diálogo, mas uma dança de almas? Ou já esteve com alguém em silêncio absoluto e, ainda assim, se sentiu profundamente compreendido? Esse tipo de conexão é raro porque não depende de performance, de aparência ou de esforço. Depende de ressonância. Jung dizia que o verdadeiro amor nasce quando duas pessoas se tornam conscientes de sua essência e reconhecem isso uma na outra. Por isso, quando você encontra alguém com quem compartilha esse tipo de conexão, há uma sensação curiosa. Parece que você já conhecia aquela pessoa antes de conhecê-la, como se essa relação não estivesse começando, mas sendo retomada. É nesse tipo de vínculo que o amor se revela como espaço e não como prisão, como expansão e não como limitação. E o mais bonito, mesmo quando não há palavras, há entendimento, porque é a alma quem fala. E quando a alma reconhece a alma, não há mais dúvidas, apenas presença, curando-se para reconhecer o amor verdadeiro. Antes de encontrar o amor verdadeiro fora, é preciso curar as feridas que distorcem a forma como nos vemos e nos relacionamos. Quantas vezes você já confundiu intensidade com amor, ou achou que estava amando quando na verdade estava tentando curar uma carência? Carl Jung afirmava: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Ou seja, aquilo que negamos dentro de nós, acabamos projetando nos outros, especialmente em relacionamentos. Relacionamentos passados que pareceram dolorosos ou caóticos muitas vezes foram mestres disfarçados. Eles mostraram onde você ainda precisava amadurecer, onde suas fronteiras emocionais estavam frágeis, onde sua autoestima precisava se fortalecer. E é justamente ao olhar com consciência para essas experiências que o verdadeiro processo de cura começa. Não se trata de culpar o outro, nem de se culpar, mas de reconhecer que cada vínculo trouxe um espelho, e que todo amor mal resolvido foi, na verdade, uma etapa do seu próprio amadurecimento emocional. Jung nos lembra que não podemos amar plenamente enquanto não integrarmos nossa sombra, porque só quando nos tornamos inteiros é que conseguimos nos relacionar sem expectativa de salvamento. É por isso que o autoconhecimento é o solo fértil do amor verdadeiro. É ele que nos permite diferenciar o que é alma do que é projeção. É ele que nos ensina a reconhecer um encontro real, em vez de repetir um padrão antigo. Quanto mais você se cura, mais clareza terá para enxergar o que merece permanecer. E, mais importante ainda, quem realmente está pronto para caminhar com você. A escolha diária da conexão. Destino não é um roteiro fixo onde tudo acontece sem a sua participação. Destino é possibilidade, é potencial que se atualiza através de escolhas conscientes. E isso vale também para as relações de alma. Encontrar alguém destinado não significa que tudo fluirá automaticamente, sem esforço ou desafios. O verdadeiro encontro pode até acontecer por sincronicidade, mas sua continuidade depende de presença, responsabilidade e ação diária. Amar é uma decisão que se renova a cada gesto, a cada conversa, a cada silêncio respeitado. Não basta sentir que aquela pessoa é a certa. É preciso cultivar o vínculo com presença e verdade. Jung dizia que o amor genuíno requer esforço consciente, porque se não houver comprometimento interno, até a conexão mais poderosa se perde na distração, na rotina ou na negligência emocional. E esse esforço não tem a ver com sacrifício ou com se anular. Tem a ver com estar inteiro o suficiente para escolher o outro, sem perder a si mesmo. É olhar para a pessoa e, mesmo nos dias difíceis, reafirmar: eu escolho continuar, não por obrigação, mas porque há sentido, porque há valor, porque há verdade. Relacionamentos que transformam não são os que vivem de promessas eternas, são os que, todos os dias, constroem pequenos pactos de presença, respeito e escuta. Destino é o encontro, mas é a escolha diária que transforma esse encontro em um caminho real. A pessoa destinada desperta o seu melhor. Nem sempre o amor destinado será fácil, mas ele sempre será verdadeiro. E a verdade tem um efeito poderoso. Ela desperta o que há de mais autêntico em você. Quando uma alma afim cruza o seu caminho, você não precisa se esconder, diminuir
ou adaptar sua essência. Pelo contrário, essa pessoa vê quem você é e te incentiva a ser ainda mais. Ela respeita seus sonhos, valida suas emoções, apoia seus passos, mesmo quando eles seguem caminhos próprios. Não há competição, nem comparação. Há admiração mútua e incentivo genuíno. Jung dizia que os encontros verdadeiros não acontecem para nos completar, mas para nos lembrar de quem somos. E é exatamente isso que uma conexão de alma faz. Ela resgata partes esquecidas, desperta talentos adormecidos, acende luzes que o medo havia apagado. É como se a presença do outro fosse um espelho que revela não só as suas sombras, mas também as suas potências. Você se sente visto, e ainda assim livre, acolhido e ainda assim desafiado a crescer. Esse tipo de relação não é um abrigo contra a vida, mas uma base para expandir sua própria existência. Ela não te prende, te impulsiona. Ela não te limita, te convida a voar mais alto, com raízes mais firmes. Quando o amor é verdadeiro, ele não exige que você abandone a si mesmo. Ele te fortalece para ser quem você é, por inteiro. Amor autêntico como libertação, não prisão. Amor verdadeiro não é prisão disfarçada de cuidado. É liberdade compartilhada com presença. É o encontro de dois seres inteiros que caminham lado a lado, sem a necessidade de se fundirem ou se anularem. Em muitas relações confunde-se amor com posse, dependência com afeto, controle com segurança. Mas o amor autêntico, aquele que nasce do reconhecimento da alma, não oprime, expande. Carl Jung nos convida a refletir sobre a individuação, o processo de tornar-se quem realmente somos. E esse processo não se interrompe ao encontrar o outro. Pelo contrário, ele se intensifica. O verdadeiro parceiro de alma é aquele que caminha com você, sem invadir o seu caminho, que apoia suas escolhas, mesmo quando elas incluem o silêncio, o tempo, o espaço, porque ele não precisa te reter para se sentir seguro. Ele confia na conexão. Esse amor não exige que você renuncie à sua verdade para manter o vínculo. Ele valoriza a autenticidade. E é justamente por isso que cresce, porque há espaço para ser. Como duas árvores que crescem lado a lado, enraizadas, mas livres. Suas copas se tocam, mas seus troncos mantêm a autonomia. É assim que o amor se torna casa, e não prisão. Um lugar onde você não precisa esconder sua essência, onde ser você não representa um risco, mas uma celebração. E quanto mais livre for o amor, mais profundo ele se torna, porque a alma só floresce onde existe espaço para respirar. O verdadeiro encontro começa dentro de você. Às vezes, passamos a vida esperando que alguém nos veja, nos escolha, nos ame de forma completa. Mas o que poucos percebem é que esse encontro tão desejado começa na relação que temos com nós mesmos. Carl Jung dizia que aquilo que encontramos no outro é reflexo do que já tocamos em nosso próprio ser. Ou seja, o verdadeiro amor não começa no momento em que cruzamos olhares com alguém especial. Ele começa no instante em que olhamos para dentro e reconhecemos quem realmente somos. Você só será capaz de sustentar um encontro profundo se já tiver se encontrado antes com as suas dores, as suas verdades e a sua luz. Sem esse mergulho interior, o risco é projetar no outro o que falta em você e transformar o amor em ilusão. Mas quando você se torna íntimo da própria alma, algo muda. Você não aceita mais qualquer presença. Você busca conexão e não distração. Você busca verdade e não conveniência. E é nesse ponto da jornada que o universo responde. Não como um prêmio, mas como um espelho. A pessoa destinada aparece não para te completar, mas para caminhar ao seu lado, com inteireza e respeito. Solte a urgência, confie no tempo da alma. O que é verdadeiro nunca chega antes da hora, mas também não se atrasa. O amor que transforma virá quando você estiver pronto para recebê-lo, e a alma reconhecerá, sem dúvida, sem medo, sem esforço, porque o reencontro mais importante sempre foi com você mesmo. Se algo dentro de você se reconheceu nessas palavras, não ignore esse chamado. Talvez a sua alma esteja apenas esperando que você diga sim para aquilo que realmente importa. Quantas vezes você já sentiu que havia algo maior guiando certos encontros? Quantas vezes, em meio à dor ou à esperança, teve a sensação de que o amor verdadeiro ainda está por vir, ou já passou por você em silêncio? Esse vídeo não traz fórmulas, mas oferece reflexos. E talvez, entre essas reflexões, você encontre pistas sobre onde está o seu próprio reencontro. Agora pare por um instante e observe. Você já viveu uma conexão de alma? Ou sente que ainda está se preparando para ela? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser a chave que ilumina o caminho de alguém. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, curta,
Envie para quem precisa ouvir e leve essa mensagem adiante. Agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Você não está só. E quando for a hora certa, sua alma saberá.